Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente e eu estou aqui sem fôlego, coração acelerado, porque acabou agora Corinthians 2, Fluminense 2 no Maracanã pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Sobrevivemos, né? Mas não foi fácil, não foi fácil. O resultado, se a gente for avaliar apenas o resultado, ele nos favorece, né? A gente sai do Maracanã com um empate, dependendo apenas de uma vitória simples na Neoquímica Arena, o que pra gente não é um resultado tão incomum, né? Pelo contrário, o Corinthians está absolutamente acostumado a chegar na Neoquímica Arena e fazer o resultado, né? Então, do ponto de vista objetivo, do resultado matemático, a gente tá bem, tá vivo, foi um bom resultado. Agora, se a gente for falar de desempenho, de bola jogada, aí a história é outra. Completamente diferente. O Corinthians foi completamente dominado pelo Fluminense, desde o princípio do jogo. Uma coisa é você suportar a pressão, mas ser perigoso quando contra-ataca, se manter vivo. Outra coisa é você ser totalmente dominado pelo adversário e ficar completamente à mercê dos erros da outra equipe. Então hoje o Corinthians só não sofreu uma goleada porque o Fluminense acabou perdendo muitos gols. E o Corinthians conseguiu fazer os seus gols em equívocos do Fluminense. Então veja bem, o que eu quero dizer é que o Fluminense criou muito e fez pouco. Nós não criamos nada e só fizemos os 2 gols em função de erros do Fluminense. Um time como o Corinthians não pode ficar à mercê da sorte. Hoje nós tivemos sorte. No final do jogo, a gente avalia o resultado, sente que foi positivo, mas isso não pode iludir a gente. O Corinthians não pode entrar da mesma forma lá na Neoquímica Arena, porque dificilmente vai dar o mesmo golpe de sorte. Então nós dependemos de um jogo muito melhor lá no dia 15 de setembro, no segundo jogo dessa semifinal, para a gente se classificar. Que por mais que nós estejamos em casa, se o Corinthians sustentar essa postura, esse comportamento que teve hoje contra o Fluminense, nós vamos acabar perdendo, mesmo dentro de casa, como foi contra o Flamengo pela Libertadores. Não é impossível perder dentro de casa. Dentro de casa a gente fica muito forte, a gente é empurrado principalmente pela torcida, que assume o jogo, toma de conta do jogo. Mas isso não é garantia de vitória. Para ganhar tem que jogar, e a gente não pode abrir mão do jogo como nós abrimos mão hoje. Possível isso, cara. Eu fiquei indignado os 90 minutos, porque o Corinthians demonstrou uma enorme covardia. Deixava o Fluminense ter uma saída de jogo muito tranquila, não marcava alto, não dava pressão nos defensores do Fluminense, então o Fluminense conseguia começar a construir suas jogadas com muita tranquilidade, com muita facilidade, sem ser pressionado, sem ser sufocado. E quando a bola chegava do meio para frente, aí o Fluminense nadava de braçada, tocava curto, virava o jogo de um lado para o outro, ia encontrando os espaços até chegar como chegou em algumas ocasiões na cara do gol. Encontrou os seus 2 gols e poderia ter feito mais. Aquela cabeçada do Cano no primeiro tempo, a gente precisa botar mais um milagre na conta do Cássio, porque aquilo ali foi por obra de um milagre. Foi uma defesa espetacular, impressionante, que colocaria uma vantagem já de 2-0 no primeiro tempo para o Fluminense, e aí para a gente recuperar um resultado de 2-0 construído no primeiro tempo é muito complicado, cara. Então nós não podemos ficar à mercê disso. Então, nós não podemos achar que esse resultado, que é positivo, mascare o péssimo jogo que a gente fez. O Cássio, quando pegava a bola, ao invés de construir a jogada, como todos os times que propõem jogo fazem, não, ele chutava lá para a zaga do Fluminense e até mesmo para o Fábio. E aí o Fluminense recomeçava o seu ataque e trazia novamente a sua pressão. Então, o jogo foi um exercício de ataque do Fluminense contra a defesa do Corinthians. Quando o Corinthians conseguia recuperar a bola, dava um chutão para frente para a zaga do Fluminense recomeçar novamente o seu exercício de ataque.
Então nós não podemos ficar à mercê disso, dos erros do Fluminense. Erros que eles cometeram hoje na hora de finalizar e matar o jogo e cometeram também nas saídas de bola que acabaram dando pra gente a oportunidade de empatar. Mas veja bem o que eu quero dizer, o resultado de hoje não dependeu de nós, não fomos nós que construímos esse resultado. Foi um resultado feito a partir dos erros do Fluminense. E nós não construímos, mais uma vez, nenhuma jogada de gol, né, onde a gente faz começo, meio e fim. Jogada organizada, construída, sincronizada, que envolve a defesa. Infelizmente, nosso ataque está muito inofensivo, incapaz de levar perigo à zaga alheia. Então, nós não podemos continuar jogando dessa forma. A gente precisa avançar, a gente precisa evoluir. E a gente precisa, inclusive, fazer cobranças mais fortes em relação ao Vitor Pereira. Eu vejo que a torcida tem dado muito apoio ao trabalho do nosso treinador. E realmente qualquer trabalho merece o apoio de sua torcida. Os jogadores, a comissão técnica precisam desse voto de confiança. Mas, porra, uma hora é necessário mostrar serviço. Não dá para jogar contra o Fluminense sem construir jogada alguma, sem levar risco ao adversário e ficar completamente dependente da sorte. Não dá. Não dá para o zagueiro ficar dando balão para frente e não tendo coragem de construir as jogadas como o Fluminense faz. Então, o Corinthians foi completamente amassado. O Fluminense teve posse de bola o jogo inteiro e o Corinthians ficou correndo atrás. A nossa sorte, inclusive, é que o Fluminense, até por não fazer revezamento do seu elenco, joga sempre com aquele mesmo time titular, o Fluminense demonstrou um cansaço no final do jogo. Quando podia ampliar e o Corinthians estava completamente nas cordas, semi-nocauteado, o Fluminense cansou. E aí deu para ver que a partir dos 30 minutos do segundo tempo a velocidade do Fluminense diminuiu bruscamente. E foi nesse momento que o Corinthians conseguiu se reorganizar no campo, mas dependeu disso. Dependeu do esgotamento completo do Fluminense, que acabou não achando o seu terceiro gol, cansando e deixando pra gente aqueles últimos 15 minutos para tentar reagir. E foi exatamente nesse espaço de tempo que nós conseguimos o segundo gol. Mas, diante de um erro da defesa de saída de bola do Fluminense. Então não dá para permanecer dessa forma. A gente pega um time mais fraco e aí a gente esculacha, como fizemos com o Atlético Goianiense. Aí quando pega um time um pouco mais forte, a gente fica completamente dominado. A gente é completamente amassado, acuado no nosso campo de defesa. Não tem condições, cara, que é Corinthians. Tem elenco para jogar mais. Então o que a gente via era o time inteiro completamente na defesa, numa retranca inexplicável, até porque o Fluminense permite o jogo, joga e deixa jogar, e 3 jogadores isolados no ataque, que era o Renato Augusto, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Inclusive eu quero até dar o mérito a esses jogadores que completamente isolados fizeram o possível, aproveitaram esses erros da zaga do Fluminense. O Yuri Alberto deu um belíssimo passe para o Renato Augusto, eu achava que ele ia passar aquela bola, meter aquela bola mais para a lateral, mais aberta, e ele acha um passe nas costas do Manuel e o Renato Augusto entra de cara para o gol. Então ele teve muito sangue frio e muita categoria para entregar aquele passe de forma cirúrgica, perfeita. Foi um passe muito preciso e o Renato Augusto também chapou com muita tranquilidade, né? E o Roger Guedes, cara, muitas pessoas criticam o Roger Guedes. Eu faço uma defesa permanente do Roger Guedes. Ele é um jogador que tem um problema. Às vezes ele tem um pouco de deficiência tática. Corre de forma um pouco aleatória. Deixa, às vezes, o setor dele, que é o lado esquerdo do campo, meio descoberto. Não marca muito bem. Mas que é algo que ele está nitidamente corrigindo. Mas o Roger Guedes não desiste do jogo de forma alguma, pede a bola o tempo inteiro, fica nervoso. Quando o time está jogando mal, ele esbraveja, ele fala, ele briga. Você sente a indignação dele. Tem jogador que aceita ser submetido a outro time. Aceita ser atropelado, ele não aceita.
Ele fica revoltado, indignado, reclama com os companheiros e, acima de tudo, ele não desiste do jogo. A bola não queima no pé dele, ele pede jogo o tempo inteiro. E foi muito feliz a permanência dele depois de todas aquelas substituições que o Corinthians fez, porque ele não desiste. Ele é obstinado, tem muita personalidade. Reclama, briga, xinga, quer a bola, quer o jogo com ele. E para jogar no Corinthians precisa ter essa personalidade, coisa que em muitas ocasiões hoje o Corinthians não teve. Outros jogadores que não conseguiram, por exemplo, bancar com coragem uma saída de bola. Não, pô, vamos botar a bola no chão e sair jogando. Não vamos dar chutão não, pô. Assim como eles estão saindo com a bola, trocando passes, a gente também pode fazer. Se do outro lado tem 11, aqui tem 11 também, porra. Jogador consagrado, experiente, jogadores multicampeões, com uma história no Corinthians, uma história no futebol. Não dá pra ficar vivendo de chutão. Tem que ter coragem, porra, tem que ser valente. Botar a bola no gramado e jogar. Bola é que nem vaca, gosta de grama. Não dá pra ficar dando balão no alto, entregando a posse de bola pra outra equipe, cara. Fugindo da bola, fugindo do jogo. Isso é covardia. Então o Corinthians não pode permanecer com esse comportamento. Então tem alguns jogadores hoje, na minha opinião, alguns jogadores se salvaram, principalmente os 3 que tentaram lutar contra todo o time do Fluminense. Organizado, compactado, que não tem medo de nada. Então esses 3 jogadores, Roger Guedes, Renato Augusto e Yuri Alberto, lutaram, fizeram o que podiam. Mas o Corinthians precisa ter um time que se propõe a jogar. E não só contra time fraco. Tem que jogar sempre, é Corinthians. Você pode até, ocasionalmente, mudar a sua estratégia. A sua leitura de jogo. Fazer um jogo mais defensivo, mais cauteloso, ou um jogo mais ofensivo, de mais proposição. O que não dá é para abrir mão do jogo, ser covarde. Entregar a bola para outro time aí. Não dá, porra. Não dá. Não dá. Quem não tem a bola não faz o gol. E eu acho que é em cima dessas coisas que o Vitor Pereira tem que trabalhar. E ele precisa ser cobrado também. Tá na hora de o Corinthians mostrar alguma evolução. Mostrar senso de coletividade. Mostrar que é um time, que é um coletivo, que é uma equipe. E não que é apenas um amontoado de bons jogadores. Esses bons jogadores precisam formar uma equipe, um time, com entrosamento, com jogada combinada, com sistema de jogo, padrão, bem definido, com movimentação, organização, sincronia. Isso é ser um time. E não simplesmente botar 11 caras em campo para ficar aleatoriamente sobrevivendo ao adversário. Então o Vitor Pereira precisa ser cobrado. Eu não acho que ele deva ser demitido, mas ele precisa ser cobrado pela torcida, pela diretoria. Está na hora de mostrar algum resultado de um trabalho que vem sendo feito há muitos meses, porra. O time tem que evoluir. Tem que demonstrar alguma consistência, padrão de jogo, porra. Tem que jogar, cara. Tem que parar de dar chutão. Se for para dar chutão, não precisa desse monte de jogador caro, pô. Contrata um monte de pereba, perna de pau, que os caras vão ficar chutando do mesmo jeito. Bota uns zagueiros em campo. Então a gente precisa mudar essa atitude. Saber que ali é Corinthians, tem jogadores de categoria, de seleção brasileira, e a gente precisa ter coragem de jogar. Não dá pra ficar com medo de um outro time que tem um elenco até inferior, tecnicamente, ao Corinthians. Mas que tem coragem de jogar. Enfrenta o jogo, enfrenta o adversário, vai pra cima, busca o gol. Isso é futebol. Isso é futebol. Então o Corinthians hoje saiu com um resultado bom, mas por sorte. E precisa jogar muito mais lá na Neoquímica Arena para sair com essa vaga para a final. É possível? É. Basta jogar, porra. Basta jogar. Isso é o mínimo. Vontade de jogar, disposição para enfrentar, para atacar, para buscar o gol. Isso é o mínimo. E se o Corinthians conseguir fazer esse mínimo, entrar em campo comprometido com a vitória,
aí certamente a gente pode sair lá da Neoquímica Arena com resultado positivo e caminhar para essa final, seja lá contra quem for. Beleza? Pessoal, é isso. Bom resultado, estamos vivos, mas um jogo de desempenho muito ruim, muita coisa precisa mudar e a gente precisa cobrar forte a comissão técnica, os jogadores, para que o Corinthians, esse amontoado de jogadores, esse elenco, vire um time. Porque futebol é um jogo entre dois times, não um amontoado de caras correndo de qualquer jeito, certo? Fiel, é nóis. Se inscreva no canal, até esqueci de pedir, curta esse vídeo, compartilhe, beleza? É nóis, em busca da final.